Então, pessoal, estamos regressando na segunda parte desse nosso material didático complementar com o professor Germán. Nós estávamos tratando da composição para orquestra, né? E recapitulando, falamos dos padrões de orquestra, das instrumentações comuns em diferentes tempos, né? A orquestra barroca tem seu formato, a orquestra clássica também, a romântica, então, na sua dimensão esta, que é pressuposta, e também na música moderna contemporânea, uma outra formação, um outro pensamento em relação à formação, à prática de conjunto como um todo, né? Então, agora nós estamos nesta parte, após sugerir esse material de escuta que você refletiu, ouviu, escutou os timbres, as possibilidades, a gente vai direcionar a nossa fala para a música de câmara. Então, professor Germán, já catalisando, já movimentando para esse cenário, o que a gente encontra enquanto música de câmara nesse sentido, já de repente do final do século, do romantismo, música moderna para a música contemporânea? Sim, olá a todo mundo de novo, Helder. Eu queria fazer, talvez vale a pena fazer uma espécie de correção, porque a rigor, a escrita heterofônica, talvez seja mais apropriado falar para uma música um pouco mais posterior, certo? Então, música de um Ligeti, música de um Stockhausen, bom, não sei, talvez também, de um Xenakis, música de um Penderecki, né? Onde começa a se tratar com outros tipos de textura. Schoenberg também já andou experimentando com coisas desse tipo, mas ainda pensando um pouco mais. Ainda contraponto, não tão heterofonia, mais polifonia, né? Não tão heterofonia. Claro, porque a diferença é que em Schoenberg ainda encontramos muito esse elemento melódico, certo? Voz entendida como melodia. Então, se bem que soa por momentos um tanto heterofónico, pero a rigor, certo? Poderíamos pensar mais para a música de um Xenakis. Posterior, a heterofonia em si, explorada posteriormente. Exatamente, exatamente. Joy, joy. Me parece que sim. É um tema de discussão bastante Que não é bem assim, né? Porque levaria um par de vídeos mais, né? teria um argumento assim, mas Germán, né? Não precisaríamos de agora entrar nessa discussão, mas eu acho que é relevante. É relevante essa consideração, visto que as coisas elas não acontecem imbricadas, né? Elas estão sempre em fluxo. Então, obviamente, talvez não levada a rigor, mas pensada ou articulada em algum momento, onde a gente não tem aquele contraponto na sua regra na regra de Fuchs nas espécies, ou até mesmo regulado pelas normas ou pela normativa barroca, né? Então a gente está indo Sim, para um outro terreno que aí a gente abre também para uma outra possibilidade de textura que seria a heterofonia, né? E isso aí sim, sim, pensado também pelos compositores desse tempo, sim, né? sim, Mas, sim. Germán, a dúvida é, música de câmara, para onde ela foi em relação à instrumentação, em relação à escrita, em relação ao padrão de escrita, ou de para além? Escrita é uma forma genérica da gente dizer assim, ó, para onde foi esse som que a gente está querendo, o que a gente está Sim, ouvindo, na verdade? sim, de alguma maneira, os estilos de escrita, digamos assim, polifônico, de melodia acompanhada e essas coisas mais tradicionais, a tradição que segue a música de câmara é realmente compartilhada com a música de orquestra, em certo sentido, sendo que cada conjunto em particular tem a sua própria tradição, né? Vamos, por exemplo, pensar uma sonata para instrumento e piano vai ter uma certa tradição, inclusive dentro de
tradição idiomática, né? Dentro de cada um dos instrumentos, aham, com seus referentes e as suas possibilidades instrumentais também, e as suas tradições, claro, enquanto que o quarteto de cordas, né, que é uma instituição tão grande ou tão importante quanto, tão consolidada quanto a orquestra, melhor dito, eh, tem a sua própria tradição, né? Veja, pensamos um quarteto, vamos pensar que estamos nessa virada do século XIX para o século XX. Então, as ideias, quando eu for pensar um quarteto de cordas, não pode ser qualquer ideia ou qualquer coisa que eu vou escrever. Tem uma tradição, está certo? Tipo, muito contrapuntístico, certo? Com ideias pensadas para o instrumento de cordas, diferente de uma ideia pensada para a flauta ou para a clarineta, certo? Isto que na orquestra, muitas vezes, vamos dizer uma ideia um pouco genérica, numa orquestra tem diferentes possibilidades de instrumentação, o que quer dizer que a ideia em si não é especialmente ou exclusivamente pensada para um instrumento. Tanto que na orquestra você vai trocando, você vai fazendo passar a ideia pelos diferentes timbres, né? E já quando você escreve num quarteto, por exemplo, para quarteto de cordas, a ideia está pensada em função do instrumento violino, do instrumento violoncelo, do instrumento viola, certo? Quando tu vai escrever uma peça para clarinete e piano, oboe e piano, você está pensando para ser tocado no oboe. Então, o tipo de coisas que já vem na cabeça, pensando o som do instrumento, a tradição do instrumento, já é outro que não o do quarteto de cordas. A função do piano, por exemplo, como grande suporte textural harmônico, né? Também seria não pensado como o restante dos instrumentos de cordas que não o solista. Está entendendo? Ou seja, que tem uma literatura, referências e tudo para piano quando acompanha e o piano quando é uma sonata para piano solo. Ou seja, são papéis distintos que está se tratando aqui, né? O piano acompanhador, na sua mistura com o instrumento, outros instrumentos, ele vai ter o seu papel a ser cumprido. Um quarteto de cordas tal e qual. Claro, claro, estamos falando de uma maneira um pouco livre, tá? Não, depois temos que encontrar caso a caso, ver como cada compositor tratou certo instrumento e tal outro instrumento, tipo, a escrita do Bach é uma, a escrita do Mozart é outra, do Haydn, Ou, talvez. em suma, Germán, ao fim e ao cabo, existe o padrão, mas está se falando aqui que a escrita para um quarteto de cordas, por exemplo, deve ou deverá sempre seguir essa receita padrão? Sim, claro, pero estamos falando de um ponto de vista da tradição, Dentro da certo? tradição. Dentro da tradição que tem como figura ou como direcionante essa história do idiomatismo, idiomatismo quer dizer que seja escrito para esse instrumento dentro do idioma desse instrumento, mas dentro do idioma desse instrumento, dentro de uma tradição particular, clássico, romântico, expressionista, impressionista, ou sei lá o que for. De novo, quando eu vou escutar um Debussy, eu escuto o piano de uma maneira, ou seja, esse novo para a época novo, virtuosismo pianístico de um Ravel, de um Debussy, é diferente de uma escrita pianística de um Schoenberg, né? E até de um Liszt, por exemplo, por assim dizer. Às vezes se procuram coisas diferentes, né?
E que agora me vem na cabeça uma outra peça linda, 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 para conjunto de câmara do, do Ravel, que é o Allegro, Introdução e Allegro para conjunto de câmara. Linda, linda. Também com uma disposição muito próxima do Pierrot Lunaire, muito particular, só que troca o piano por harpa. Lindo. E aí você vê do que a gente estava falando, a forma que o Ravel trata os sopros, a forma que o Ravel trata as cordas, totalmente diferente do Pierrot Lunaire, porque está procurando outra coisa, outro som. Então, a forma que trata a harpa, obviamente, completamente diferente do piano, por momentos. Claro, são instrumentos diferentes, outras projeções, outras, né? Pero não só porque a física do instrumento, E a outra, né? mas porque é outra idiomática, outra tradição, outras coisas que você espera que aconteçam na harpa. Porque a harpa tem a tradição dela, certo? Então tem a idiomática do instrumento e depois tem o estilo de cada compositor. Você está entendendo? Claro, tem a idiomática, que seria esse guarda-chuva, e o que o compositor faz com ela. Isso Exatamente. também vale, destaco, num determinado momento, né, Germán? A idiomática, ela é preservada sempre ao longo do teu pensamento, assim, ela é sempre preservada dentro da composição. Em algum momento, essa idiomática ela é deixada de lado para que a gente consiga, para que se tenha outros resultados sonoros. Não, claro. Com licença, vou beber uma À aguinha aqui. vontade. Não, sim, estávamos falando dentro do ponto de vista de uma certa tradição, que citávamos o evento das guerras, da Guerra Mundial, né? Da Grande Guerra, Primeira e Segunda, e logo em seguida estas tradições, de alguma maneira, ou são largadas, ou são apagadas, ainda se continuam, claro, pero de alguma maneira a gente pode pensar que estas tradições não são a única via, ou não são a via exclusiva, e pode haver outras maneiras de tratar os instrumentos de uma maneira talvez não idiomática no sentido tradicional. Ajá. E criando novos idiomatismos, certo? Pensemos, por exemplo, tu vais pegar uma peça do Penderecki e está tratando os instrumentos de uma maneira diferente, certo? Não, ou seja, para criar uma sonoridade, um timbre que não é dependente da escrita desse instrumento, é dependente da física do instrumento si, certo? Mas não necessariamente porque é a tradição desse instrumento. Não necessariamente pela instituição que se tem sobre o instrumento, né? Exato. Firmada ao longo de 400, 500 anos, enfim. Exatamente. Então, na música Trenodi, por exemplo, do Penderecki que estávamos falando, eu vou ter o arco tocando diferentes partes do instrumento para extrair sons que não são próprios que não são próprios da tradição escrita do instrumento, mas que ao mesmo tempo também tu não pode tirar numa flauta, numa trompa. Pois, então Você ele sabe? tá carregando aí não deixou de ser o mesmo instrumento, né? Inclusive do uso ordinário. Sim, justamente isso, Helder. Tá? Então, assim, Germán, eu acho que é importante recomendar, não esquecer, aquele que está vendo o nosso vídeo, faça a escuta de Penderecki, Christoph Penderecki, a Trilogia para as Vítimas de Hiroshima. Tá? Então, uma obra fantástica que vale a pena escutar do início ao fim.
Que eu acho que até já direciona mais ou menos o nosso raciocínio, né, Germán, para um outro terreno que é o terreno das densidades, essas que podem ser alcançadas com essa Sì, instrumentação, giusto, né? giusto. Inclusive, tanto Penderecki, né, quanto outros compositores, estava pensando, por exemplo, em Ligeti, essa questão de densidade já é vista não apenas como superposição de instrumentos em uníssono, mas também como superposição de camadas, certo? De camadas de vozes que na real vão conformar uma grande massa sonora com movimento interno ou estática, pero uma densidade no sentido também da ocupação do espaço acústico. Você está entendendo? Ou seja, do agudo ao grave, né? Então, quão denso eu vou, densamente ou não, eu vou querer ocupar, ou vou poder ocupar este espaço, né? Veja que, por exemplo, eu estava pensando em Luz Eterna, ou Lontano, e essas coisas assim do Ligeti, e ele realmente se preocupa por criar uma densa massa que, por momentos, se torna ou mais fina, ou mais movimentada. Veja que aí já tem outra ideia completamente diferente da ideia de polifonia ou homofonia, como os dois grandes possibilidades da tradição, e também uma forma de enriquecer o repertório sonoro junto com a ideia de heterofonia. Uhum. Haverá outros compositores, pensando em Xenakis, por exemplo, que vai pensar em densidades como conjunto de eventos participantes ao mesmo tempo, certo? Ou linhas direcionais para um ponto ou um estágio do som e depois um retorno ou uma evolução para outro tipo de sonoridade e coisas desse tipo, né? Aqui um instrumento, por exemplo, já não se pensa como família, não é necessário pensar o instrumento como família, certo? O Ligeti, por exemplo, você vai encontrar uma orquestra tratada com que cada instrumento toca uma coisa diferente, como se fosse uma voz diferente, pero não para que se escutem as vozes internas da polifonia ou da micropolifonia que falava Ligeti, e sim para construir uma massa ou um som grande que tenha uma movimentação interna, mas que tu escute como uma generalidade. Um grande todo, né? Exatamente, exatamente. Diferente, por exemplo, da polifonia, quando você dizia, eu escrevo uma polifonia com tantas vozes, é para que se escutem as quatro, cinco, seis vozes independentemente e com um espírito de igualdade, de importância. Pois. Aqui o importante não é a voz, aqui o importante é o É a todo. massa sonora, né? Como um todo. Exatamente, Né? exatamente, a massa sonora. Então Aham. ficou como sugestão de escuta para quem está apreciando esse material complementar. Lux Eterna, de Lontano, Ligeti. Lontano é uma outra peça de Ligeti também que a gente pode estar apreciando. uhum, E recomendarias tem alguma peça em si muitas outras, né? de Também. Xenakis, que eu acho que é um cara que a gente falou pouco ainda? Tens alguma peça que tu recomendarias para a gente ouvir? É, tudo. É tudo. No, de Xenakis poderia ser a uma peça para piano solo, que é interessantíssima também, Evriali. Uhum. Mist, também, de Xenakis para piano, são duas peças Das peças em bacanas que para a gente estar ouvindo. escreve, em que escreve polifonias e massas sonoras para um único instrumento que às vezes são quase impossíveis de tocar. Uhum. Então, o instrumentista tem um papel como que mais ativo do que habitualmente, porque tem que escolher o que que vai fazer soar de tudo que Claro. o Shenak escrever.
Eu acho Perfeito. interessante também, Germán, salientar, sublinhar assim que o nosso público dentro da Universidade Federal de Pelotas, eles têm uma prática que é muito interessante na composição e também na performance, né? Então eles estão executando aí dentro de uma de um contexto muitas vezes da música popular também, né? Que é o que é muito legal, muito interessante e que estão abertos, estão sendo atravessados aí por essas novas ideias, essas novas sonoridades que a gente vem trazendo, inclusive enquanto material complementar, também nas aulas de composição, nas aulas de técnicas composicionais. Que nesse sentido, o que a gente vê? A gente traz os expoentes, né? Então, quando a gente fala dessa massa sonora em Ligeti, por exemplo, não quer dizer que a pessoa vá fazer ao longo de todo o seu trabalho, sua composição, a massa sonora de Ligeti como o Ligeti fez, não é isso que está se falando. Mas de alguma forma ou outra, o conceito, a ideia, ser pensada, ser traduzida, ser refletida para algum dos elementos que estão sendo tratados ali. Ou não elementos ou momentos da própria composição, por uma situação de efeito, né? Por uma situação de experimentação, de prazer, de que é um também lema da universidade, né, da inovação que a gente busca também dentro da composição musical, a gente tem aquele reconhecimento também do desafio, porque não é uma tarefa simples, né? Então, Sí, eu algum tempo vi que o compositor é um desvelador de problemas e também o solucionador de problemas. Eu vou refazer. A compositora, ela é uma fazedora de problemas e uma desveladora de problemas, né? Isso é desveladora, fazedora e resolve os problemas também composicionais que cria. Isso que é fantástico, né? Então o sí, sí. repertório ele vem nos dar suporte, esse repertório, a literatura, a pesquisa em música, ela vem nos dar esse suporte para essas resoluções que estão aí em contínua aparição, né? Sí, completamente de acuerdo. Ese tema es un tema bastante delicado, por Claro, decirse. claro. Então, podemos pensar que estou falando um pouco mais do meu ponto de vista e não no sentido dogmático, pero eh, a gente oferece determinados exemplos e não, a gente, pelo menos no meu caso, não é uma questão de ser aluno componha nesse estilo. Nada a ver, nada a ver. Cada aluno vai fazer o que ele precisa fazer. Dentro de uma universidade tem certos compromissos acadêmicos que precisam ser respeitados. Por quê? Se eu não quero aprender o que está dentro da universidade, posso ficar em casa e aprender por minha conta e não tem nenhum problema com isso. Uhum. Ou pagar um professor particular e perfeito. Pero tem outra questão aí. Muitos de nós viemos para a universidade com uma determinada prática que já está a maior ou menor medida consolidada e não veíamos que tinha outras práticas. Conhecer uma prática leva muita coisa, traz muita coisa. A prática em si, a massa sonora ou dodecafonismo, mas também traz uma outra forma de pensar as coisas no âmbito musical e estético, certo? Não unicamente no musical propriamente dito, escrever a nota. Uma forma de pensar música para além do rock and roll que eu gosto, né? Então, ou sei lá, do choro, do jazz, ou sei lá o quê. Então, coisas que você pode transitar no curso de composição não estão dentro, ou não estão a princípio dentro da linguagem que eu venho trazendo quando entrei na universidade. E isto me abre um leque de possibilidades estéticas, artísticas, óbvio, de escrita, de pensamento e, obviamente, laborais. Porque de trabalho de grana mesmo, grana, certo? Vamos pensar assim, eu vou ser chamado para escrever a música de um filme
e eu chego apenas com os rock and roll de Chuck Berry, como eu fazia antes de entrar na universidade. Eu preciso abandonar o rock and roll? Não. Mas quando se trata de escrever uma música para uma determinada ocasião, eu preciso de um leque de possibilidades, de um leque de linguagens ao meu dispor, ao meu alcance, ou pelo menos que eu sei como estudar, ou sei como funciona, não? Porque essa também é outra coisa, já vamos falar, da onde eu possa ter como recurso para satisfazer a necessidade laboral que está sendo colocada, certo? E aqui tem outra coisa que eu acabei de falar. Uma coisa é eu gostar de uma música determinada, outra coisa é eu saber como funciona e para que eu posso utilizar ao meu benefício tal ou qual técnica dependida de tal ou qual repertório, Que é certo? interessante, né, Germán? Assim, ó, pegando o exemplo do repertório que se tem no cinema, né? É difícil, cara, tu ter para nós, pelo menos na nossa realidade mundana, né? Hum. Que é ter a tua estética estar integrando plenamente uma produção tal e qual Ligeti integrou as produções de Kubrick. Difícil Sim, essa mas situação. Em Kubrick não tem apenas Ligeti. Tem tantos outros para atender a Tem demanda do outros. Kubrick, Claro, né? exatamente. E tem um Exatamente. orçamento que é outro que não é o do nosso. Também, também. Pero, claro, e aí se junta um monte de coisas, Outras eh, questões, né? De trabalho, dependendo como tu falaste, laborais, né? dependendo do orçamento do filme, eu vou ter a meu dispor um orquestrador ou eu vou ter que ser quem orquestre, certo? Se Claro. eu estou em Hollywood, vai ter um cara que vai apenas lançar a ideia, outro cara que vai botar isso num contexto harmônico, outro cara que vai colocar isso na orquestra, vai ter outro cara que vai adequar a orquestra específica que é isto, depois vai ter outro que vai fazer os ensaios, depois vai ter outro que vai reger, depois vai... Se eu fosse contratando um filme aqui no Brasil, um filme de arte, por exemplo, assim, que apenas tem dinheiro para pagar a gasolina do cara que vai ir até o ponto de filmagem, e eu vou ter que fazer de outra maneira, eu vou ter que escrever, orquestrar, fazer com que o computador funcione para me dar o A som teu que eu favor, claro. preciso. Não vou ter orquestra, porque também não vai ter dinheiro para a orquestra, não vai ter dinheiro para o regente, não vai ter E, dinheiro para a cópia da partitura, não vai. Você está entendendo? Então, e a a gente tem que. atender efeito, com certeza, atender efeito, a gente comenta de partituras e trabalho na música escrita, que é o repertório que a gente trouxe nessa elaboração aqui, mas também tem essa ideia que a elaboração da ideia ela pode acontecer em diferentes meios, né? Então, tu tens Exatamente. as ferramentas que não são necessariamente a partitura. E E da talvez música, e da de música eletroacústica. outra, né, que Porque tanto. é também Claro, alternativa aqui do tanto. curso de bacharelado em composição na UFPEL, né? Não, e é fundamental. ¿Por quê? Porque o suporte, o suporte, tanto quanto a ferramenta e o pensamento música de eletroacústica, ao longo do tempo, já tem uma tradição, ou seja, que tem vários pensamentos, também me oferecem um leque de possibilidades de eu estar sonorizando um filme, uma obra de teatro, uma Um exposição jogo, de quadros, certo? claro. Não quer dizer que eu tenha que gostar de tudo que tem a ver com eletroacústica. E, de fato, tem coisas que eu não gosto. Eu preciso saber como funciona. Você entende? Porque vai chegar um momento em que eu vou precisar passar por esse tipo de pensamento, até inclusive na música instrumental. Tem uma cadeia, tem um fluxo, né? Primeiro saber que existe, depois saber como funciona, depois de experimentar e buscar outras soluções. Tudo isso faz Exatamente. parte do escopo técnico e informação, que é Então, para pressuposto isso para que a está, disciplina que está aqui, né?
voltando para o começo, para isso que está, ou pelo menos assim como eu entendo e como eu pratico, ou tento praticar, os cursos de bacharelado em composição. Está entendendo? Tipo, veja que por citar outro nome, Lageman, por exemplo, sem ter pensado, ter pensado os conceitos da música eletroacústica da sua época, uhum, não teria chegado a conceitos como de música concreta e instrumental. Veja que é um compositor interessantíssimo porque ele não fez apenas uma música eletroacústica para treinar e ver como funcionava. E toda a música que veio depois, ou que veio nesse momento e logo em seguida, tem muito a ver com um pensamento composicional que se usa bastante na eletroacústica, pero a partir do pensamento composicional instrumental. Ou seja, que não é música eletroacústica feita com instrumento. É É o conceito, exato, música instrumental se nutrindo de conceitos de conceitos da eletrônicos. música eletroacústica, exato. Não é Claro. só ele, não é só ele. Tem música Oh, não, instrumental claro. Me soando, veio, soando eletroacústica usando apenas um contrabaixo. não, claro, me veio Dentro ele da na minha música cabeça. espectral, por exemplo, Claro. né? Mas é um excelente exemplo do Lachmann. Agora, professor Germán, que tu falasse do Lachmann, para a gente encerrar, que já tomei muito do teu tempo e lhe Não, agradeço pode. imensamente, vai ter que ficar uma sugestão de música do Lachmann para a gente ouvir. Pode sugerir uma, por favor? Dentro desse espírito instrumental e eletroacústico, digamos assim, o primeiro quarteto de cordas é um exemplo bastante interessante. Eh, quem sabe Tableau, Tableau é interessante também. Schreiben é Schreiben interessante também. também. Na real, toda a música. Quando a gente fala de um exemplo de um compositor, são todas as músicas de todos. É muita A gente coisa, né? pode fazer uma lista gigante, né? Pero, não sei, me vem na cabeça Pressão, me vem na cabeça Tocatina, Concertini, enfim, milhares. É, Me vem na cabeça agora também Sciarrino. Me claro, vem na outro. cabeça Eita, esse é excelente, os, cara. os O Chiarrino, eu adoro o espectralistas, Chiarrino, claro. os espectralistas que trabalhavam muito com essa transposição do estúdio para a orquestra, certo? Elaborando com a orquestra coisas que no estúdio não dá para fazer. Pois. Você está entendendo? Então, eu vou ser fã do espectralismo, ou do minimalismo, ou sei lá o quê. Às vezes não, Ou até às vezes nem é conveniente, né? não, e porque por outro lado, isso ficou coisa de livro, porque Pois. hoje ninguém é apenas espectralista ou apenas minimalista ou apenas serialista bueno, tem gente que sim, e perfeito, super respeitável e se aprofunda numa questão. Mas também tem essa possibilidade. Tem outra possibilidade de ser quais são as ferramentas que eu tenho a me dispor Para para trabalhar. escrever, A entendeu? demanda. A demanda, né? Em técnicas Outro composicionais trabalho. é uma componente curricular que eu acho maravilhosa no curso de composição musical aqui da UFPEL. E ela tem. A ideia é fazer com que se encontre possibilidades técnicas. Ponto. Não tão somente. Vai se compondo aí se forma um sujeito em si que está aí competindo neste mundo a, primeiro, conhecer o que se tem dentro da história da composição musical, da produção, a competir também em relação à produção em si e às demandas de mercado, porque as demandas de mercado elas não chegam para ti tão somente, às vezes de forma especial, chega pelo que tu vens produzindo, mas comumente pela demanda, né? Então se produz esse sujeito para atender demandas específicas de mercado e às vezes a gente não tem como escolher, né? Não, Então claro, te dizem, é nesse sentido, né, professor Germán, que eu acho que, para concluir,
que a sua aula foi brilhante porque ela trouxe, enquanto recapitulação agora, um conhecimento que a gente sabe de onde saímos aqui em relação a toda a parte composicional, orquestral e de câmara dentro de uma tradição, e nós estamos também vislumbrando outras possibilidades acústicas, visuais, performativas, que aí estão também conversando com as técnicas composicionais do século XX e XXI. E de ideias, né? Também, De claro. ideias, de ideias. É, Professor, ideia. muito obrigado pela sua colaboração na disciplina de técnicas composicionais e nas disciplinas de composição também. E seguimos aí, o grupo de pesquisa arte sonora é um grupo de pesquisa que está com a sua produção sempre muito ativa. Eu já aproveito e convido os discentes e aqueles que estão nos ouvindo também, que não são discentes da UFPEL, a conhecerem o grupo de pesquisa no seu site, que é wp.ufpel.edu.br/arte sonora. Obrigado e um bom dia.